Thomas Sowell uma vez disse que a história social das últimas 3 décadas do mundo ocidental resume-se a substituir o que sempre funcionou por aquilo que soa certo, mas não funciona. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por J.J. Lieber, escrito e narrado por Coreia com K. Seja qual for sua identidade, histórico ou crenças, é provável ter notado um problema no mundo contemporâneo, especialmente quando se trata do setor financeiro e econômico. Existem várias opiniões que explicam a dificuldade da economia na sociedade atual. Os comunistas acreditam que o problema é o capitalismo que não funcionou. Os keynesianos acham que o problema é a falta de impressão de dinheiro ou a taxa de juros. Já os anarcocapitalistas acreditam que o problema é o oposto de tudo isso. Independentemente da história contada, as análises concentram em questões econômicas e monetárias específicas. No entanto, gostaria de apresentar uma perspectiva um pouco mais ampla do problema, o que pode ser uma visão interessante para avaliar se a economia de uma determinada sociedade está saudável ou não. Primeiramente, é importante definir o conceito de economia. A economia é um conjunto de atividades realizadas pelos seres humanos visando produzir, distribuir e consumir bens e serviços essenciais para a sobrevivência e a qualidade de vida. Em outras palavras, ao utilizar o termo economia, estamos abrangendo tudo aquilo produzido pelo ser humano para atender suas necessidades do mundo real. Para uma pessoa prosperar na sociedade, é necessário ter uma ferramenta chamada moeda. Essa moeda é um artefato que usamos para guardar o valor do nosso trabalho no espaço e tempo e para adquirir bens e produtos no presente. Em outras palavras, metade do valor da economia de uma sociedade está guardado na quantidade total da moeda em circulação. A economia real, relacionada à produção, construção e serviços, sempre vem acompanhada de sua parte financeira, ligada à moeda. O ápice da economia real ocorreu nos séculos XVIII e XIX, além do início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, houve muita produção de coisas elaboradas e complexas, graças às revoluções industriais, apesar das recessões cíclicas que ocorriam periodicamente. A sombra que acompanhava essas mudanças, que era a economia financeira, permaneceu do mesmo tamanho em relação ao seu objeto. Naquela época, o setor financeiro era frequentemente considerado monótono e entediante. Embora as coisas funcionassem como um relógio suíço na ausência da interferência estatal, as crises ainda ocorriam de tempos em tempos. Além disso, era difícil para as pessoas distinguirem entre a sombra e a realidade econômica, uma vez que a prosperidade parecia ocorrer em conjunto. Enquanto a economia real se dedicava à produção de bens úteis e alimentos, a economia financeira gerava dinheiro, e era usado para comprar esses mesmos bens e alimentos. É importante notar que a interdependência entre esses dois setores era crucial para a estabilidade da economia. A livre iniciativa foi muito forte nesse período, resultando em invenções graduais. Ferramentas e motores encurtaram distâncias e aumentaram a velocidade da produção, trazendo conforto e conveniência para as pessoas. Isso aumentou os recursos da economia financeira, gerando mais dinheiro e criando um ambiente propício para novas formas de moedas serem criadas. Embora a economia financeira tenha evoluído de financiamentos e empréstimos para ações e títulos, seus produtos e serviços ainda estavam limitados ao mundo físico. No entanto, com o passar do tempo, as representações começaram a se distanciar da realidade, tornando-se cada vez mais abstratas e baseadas em promessas, esperanças e desejos, em vez das coisas físicas. Títulos, promessas de compra e venda e mercados futuros se tornaram comuns. Foi nesse momento que a sombra começou a crescer em relação ao objeto em si. A economia financeira começou a se mover em direção ao reino irreal, oposto à natureza e ao mundo físico. Com a crescente complexidade, tornou-se difícil distinguir o que era real e o que não era, criando uma névoa de incertezas no qual as pessoas não entendiam como as coisas funcionavam, permitindo o desenvolvimento de fraudes e golpes que criavam vencedores e perdedores, em vez do ambiente anterior em que todos ganhavam. Após as grandes guerras, e mais intensamente em 1971, quando o mundo fiduciário global começou, a sombra consumiu completamente a economia real. Assim como não podemos progredir em um local totalmente escuro, a economia real estagnou-se. Nesse momento, este modelo de negócio começou a ter suas estruturas abaladas. Ninguém conseguia ver o caminho que levava ao progresso. Ao mesmo tempo, não podemos afirmar que a sombra não é o problema. Às vezes, quando a parte do objeto se quebra, uma grande parte da sombra desaparece, mostrando um pouco de luz, o suficiente para nos situarmos onde e como nos encontramos. Por isso,
Quando um setor ou uma grande empresa entra em processo de falência, a economia financeira fica muito abalada. Foi o que aconteceu atualmente com a quebra dos bancos americanos, por exemplo. É como quando temos uma sombra gigante em comparação a um objeto pequeno. Ao retirarmos um pequeno pedaço do objeto, a sombra diminui proporcionalmente ao seu tamanho. É exatamente isso que acontece hoje com a civilização ocidental, nesta década de 2020. Há muito tempo, diversas pessoas são consumidas pela sombra, em vez de se envolverem com o mundo real. Conheço dezenas de pessoas que se formaram na faculdade para trabalhar em alguma engenharia, mas preferiram ir ao setor financeiro devido às promessas de ganhar mais dinheiro. Milhões de pessoas estão indo para a área de TI, que recebe grandes quantidades de dinheiro da economia financeira, visando trabalhar ou iniciar uma empresa que se torne o próximo unicórnio. Infelizmente, são poucos aqueles que querem trabalhar no mundo real. A situação é tão grave que não discutimos mais como mudar essa situação ou qual personalidade política capaz de resolver os problemas, mas quando a economia e a sociedade irão colapsar. A inflação está esmagando a classe média e qualquer atividade comercial, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar. Os pobres estão divididos entre sobreviver entrando para o mundo do crime ou manter sua moralidade. No entanto, as pessoas são empreendedoras, resilientes e engenhosas. Muitos já perceberam esse mundo distópico em formação e estão se aproximando da natureza, buscando uma economia real, se afastando dos efeitos nocivos desse cenário sombrio. São essas pessoas que encontrarão alimentos na natureza e realizarão feitos significativos no futuro, que, aliás, será totalmente diferente da época anterior à sombra que se abateu na sociedade. No entanto, muitas pessoas optarão por permanecer reclusas em suas casas, com medo de se aventurar nesse mundo sombrio. Elas arriscarão perecer devido à falta de ação, esperando que alguém as salve no último minuto. Além disso, haverá aqueles que se esconderão nas sombras, lutando para sobreviver, aproveitando qualquer lampejo de energia que puderem encontrar. Neste último grupo, estão incluídos aqueles que buscam benefícios financeiros, os políticos e os asseclas do governo, que se alimentam à medida que a sombra cresce. Não há como lutar contra a escuridão, pois tanto globalistas bilionários como agentes governamentais e o Estado a protegerão, pois o seu crescimento gera mais poder a eles. Portanto, é importante focar nas coisas em que se pode realmente mudar. O algoritmo nos ensina a ficar mais longe possível do governo. O Bitcoin nos garante que fiquemos longe da escuridão. Sair das grandes cidades para viver em um local mais tranquilo, focado na família, nos deixa mais próximo da economia real e mais longe da financeira. Pode ser que ao se deparar com essa realidade, o futuro pareça negativo, mas lembre-se, não existe sombra sem luz. E por mais que possa parecer longínqua, ela existe, e é ela que precisamos buscar. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.